Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo ele vai citar parte dos 10 mandamentos aqui. E um dos que ele vai mencionar aqui é Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Então ele vai citar esse mandamento e também vai interpretar ele para nós, né? Não tem nada melhor do que receber a explicação de um versículo diretamente de um apóstolo. Ou melhor ainda, quando o Espírito Santo nos ilumina e nós temos uma experiência real sobre determinado versículo com o Senhor. Tá bom? Uma revelação pessoal. Então, o entendimento, né? Quando a sua mente se expande e consegue entender as coisas do Senhor. E hoje, né, com essa versículo aqui, e falando dos filhos, né? Honrar pai e mãe, eu coloquei essa gravata aqui que eu ganhei da minha filha quando ela frequentava a primária, né? Hoje em dia minha filha tem 18 anos, tá esperando completar agora 19 para ir para a missão. Então eu coloquei essa gravata aqui que quando ela estava na primária ela me deu. Vamos lá para o estudo então de hoje. Gratidão vocês todos os dias aqui. Vamos fazer o estudo rapidinho aqui, começando aqui em Efésios capítulo 6. Vamos aqui o versículo 1. Versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, porque isso é justo. Bom, aqui a palavra obedientes, né, aos pais aqui, ela vem da palavra ouvir, dar atenção. Então, ser obediente é prestar atenção, ouvir, né? É mais do que escutar, né? É dar ouvido, atenção ali para obedecer aquilo que está sendo pedido, né? E aqui fala, porque isso é justo, né? A palavra aqui, porque isso é justo, ela vem com um significado aqui, né? Que fala que é adequado, que é correto, agradável ao Senhor. A palavra justa aqui também vem do sentido de viver segundo a lei de Deus. Então isso é justo, né? Seus pais te criaram, você obedecer eles, tá bom? Então esse versículo 1 fala sobre isso, né? Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Aqui tem a questão também de ser obediente no Senhor, naquilo que é justo, né? Se seu pai pede uma coisa que vai contra a lei de Deus, né? Aí você não está obrigado a obedecer, tá bom? E os pais têm que dar, claro, um bom exemplo também, que vai ser, vou falar no próximos versículos aqui, que vai falar sobre isso. Vamos aqui para o versículo 2, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que o apóstolo Paulo fala que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa? Na verdade, se ele está citando os 10 mandamentos aqui, existia mandamento antes desse aqui, porque o honrar pai e mãe é o quinto mandamento na lei. São as 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, né? E o quinto mandamento se refere então a honrar pai e mãe. Na verdade, os 10 mandamentos eles estão divididos em os 4 primeiros em relação a Deus, ou seja, daria para resumir-se a amar a Deus de todo o coração, e os outros 6 mandamentos, para formar 10, se refere ao nosso próximo, começando aqui pelo o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, tá bom? Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? E aqui o apóstolo Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa. Do que Paulo está se referindo aqui? Porque no mandamento anterior a esse, falando ali sobre Deus, né, que não devemos fazer imagens de escultura, se curvar a essas imagens, também tem uma promessa lá. Deixa eu ler a promessa desse mandamento de não ter outros deuses diante de ti ali. Aí o mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 6, né? Que diz assim, se você não faz imagem de escultura, não adora outros deuses, né? Diz assim, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, ao guardarmos os mandamentos e amarmos ao Senhor, Ele vai ter misericórdia de nós, conceder a sua graça salvadora sobre nós. Então, esse aqui, na verdade, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas, então, por que Paulo, ele fala que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa? Quando Moisés ele desceu do monte, ele desceu com 2 placas. Então nós devemos imaginar que nenhuma placa estava escrito a lei de Deus
em sentido das coisas de Deus, que é os 4 primeiros mandamentos, e os outros 6 mandamentos são referência ali ao próximo, né? Então, se Paulo está se referindo à segunda placa, então sim, esse é o primeiro mandamento com promessa na segunda placa. Tá bom? Eu acredito que ele esteja se referindo sobre isso, né? É uma explicação que eu encontrei aqui, tá bom? Vamos lá para o versículo 3 aqui. A interpretação de Paulo, né? Ele diz assim: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, honrar pai e mãe, né? Para que te prolongue seus dias na terra, significa viver bem, viver abençoado. Deus vai te abençoar, porque é o mandamento dele que nós honremos pai e mãe. Então, é bênçãos que nós vamos receber, várias bênçãos. E aqui, além de receber bênçãos, ter uma vida próspera, né? Também os seus dias na terra vai ser prolongado, você vai viver mais. Então, o mandamento com promessa aqui é esse: honrar pai e mãe compensa muito, porque você vai viver mais e vai viver dias felizes, tá bom? Então, o próprio apóstolo Paulo interpreta dessa maneira. Versículo 4: e vós, pais, não procureis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina admoestação do Senhor. Aqui, quando fala que os pais também não devem provocar a ira dos filhos, né? Que significa irritar, né? Poderia ser traduzido aqui como irritar o filho. Não significa que eu não vou falar nada para minha filha que não irrite ela. Ainda mais se for para ela lavar uma louça. Isso aí às vezes pode irritar, mas a gente tem que fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando fala aqui que os pais não devem irritar os filhos, também está falando da admoestação, da correção, que nós não devemos exceder muito no castigo que nós damos aos nossos filhos, tá bom? Para que ele não julgue injusto isso e fique revoltado. Esse que é o sentido aqui, tá bom? Então, e ele fala do que nós devemos corrigir, criar eles aonde? Na doutrina ali, ó, no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor, na admoestação do Senhor, na correção que também Deus nos corrige, tá bom? Então é isso. Vamos aqui passando aqui para o versículo 11. Tá? Aqui vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus, tá bom? Revestivos de toda a armadura de Deus. Bom, aqui muitas vezes a pessoa pode pensar que o inimigo ele está passivo, né? Mas não, ele vem contra nós, ele ataca, né? E tem pessoas que ficam atacando também Satanás, sempre vai lá provocar ou expulsar, coisa assim. Nós expulsamos o inimigo? Sim, se ele vir, mas a gente não vai atrás lá atacar ele, né? Na verdade, ele não está numa defensiva, ele vem nos atacar sempre. É o que mostra aqui. Então, qual é a posição que nós devemos tomar? Aqui, nas escrituras, fala sobre isso, tá bom? Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astúcias e ciladas do diabo. Então, revestir-vos aqui é colocar uma roupa, né? Aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência a uma roupa romana, ou seja, um traje uniforme de combate, de lutar. O romano, quando ia para a guerra, ele colocava capacete para proteger a cabeça, escudo, espada, couraça, né? Tudo ali, né? Os sapatos ali no pé para proteger, tudo, tá bom? Então ele está falando como se fosse de uma roupa de um soldado. Porém, essa briga é espiritual. Então, esse revestir-vos da armadura de Deus também é um ato simbólico, tá bom? Esse revestir-vos de armadura de Deus, a primeira coisa que eu lembro aqui é de ser revestido, então, com poder. E isso me remete ao templo, na qual nós fazemos convênio com o Senhor e somos revestidos de poder do alto. Colocamos essa roupa de proteção também. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que a batalha que Paulo está falando não é uma batalha física, ele vai se referir à roupa de um soldado, né, ao uniforme ali, a armadura, né, eu acho que essa é a palavra adequada, a armadura de um soldado, porém essa batalha ela é espiritual. Eu colocar uma armadura de ferro de nada vai me proteger contra o inimigo, tá bom? Então isso é espiritual que ele está falando aqui.
né? Até porque, se nós formos ler agora Apocalipse capítulo 12, lá fala que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão mencionado, né, é a antiga serpente, Satanás, que foi lançado à terra. Então lá no céu tinha uma guerra, era uma guerra, não uma guerra de espada também, era uma guerra de testemunho, pessoas que ficaram a favor do plano de Deus e pessoas que não ficaram, né? Filhos e filhas de Deus. Nós ficamos a favor do plano de Deus, por isso nascemos aqui nessa terra. Mas veja que o campo de batalha só tocou, a batalha só trocou de campo. Antes a guerra foi lá no céu, né? E agora a guerra está sendo aqui na terra, tá bom? E nós temos que ser valentes. Por isso a armadura que nós devemos nos revestir aqui. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Se revestir da armadura de Deus e ficar firme ainda. E aí ele começa a citar partes aqui da armadura. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingidos com os lombos com a verdade, revestivos com a couraça da justiça. Bom, aqui, né, revestir os lombos, né, com a verdade, cingi-los. O lombo é a parte aqui do quadril, né, para baixo aqui, entre o quadril e a coxa aqui, tá bom? Então seria as partes vitais aqui do órgão reprodutor, né, tanto do homem como da mulher. Então aqui ele está falando de proteção na lei da castidade. Só que não é somente não quebrar a lei da castidade. Aqui a referência a Paulo é que nós possamos criar famílias dentro do convênio do Senhor. Tá bom? Usar o poder de procriação criando famílias eternas. Então tem esse sentido aqui, tá bom? E aí ele fala também da couraça da justiça. A couraça ela vai aqui na altura, né, no peito, protegendo aqui, tá bom? Essa couraça. Muitas vezes ela é feita de vários pedacinhos de ferro, elos, né, que vai grudando ali. Se passar uma faca assim, não corta, porque vai passar no ferro, né? Mas dardos, eu lembro de uma experiência que os missionários, né, de tempo integral, quando vieram compartilhar uma mensagem dessa comigo, eles pegaram e pegaram uma couraça, né, e colocou sobre o braço meu, assim, né, protegendo, assim, era como se fosse uma luva mesmo, igual a luva de pessoas que cortam carne no açougue, né? Tem uma serrinha lá que funciona muito forte e eles colocam uma luva de proteção ali justamente para se a mão pegar ali não cortar a mão dele, arranca o dedo fora, né? Então é uma couraça aquilo ali. É como se fosse uma luva de... E esse missionário colocou aquilo ali, explicou que aquilo que era uma couraça só que era colocada sobre o peito. E aí o que acontece? Ele pegou uma faca bem afiada, pediu para eu segurar uma folha de sulfite. Ele passou bem levemente assim, a folha partiu ao meio, estava muito afiada a faca. Então, eu com a couraça, né, revestida a mão ali, ele passou essa faca na minha mão e no meu braço e não aconteceu nada, porque estava revestido com a couraça, tá bom? E aí, então, essa couraça significa no peito, para proteger o quê? Os nossos sentimentos, proteger os nossos desejos, do coração que vem esses desejos. Só que tinha um problema, ele falou dos dardos inflamados. Os dardos, ele tinha um dardo, além da faca ele tinha um dardo. O dardo ele tem uma ponta e a ponta entrava nessa couraça e a pessoa era atingida. Então temos que tomar cuidado também com os dardos, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre esse dardo daqui a pouco aqui. Então a couraça é isso, né? É proteger os nossos desejos, ou seja, voltar-se para o Senhor, temos domínio. Versículo 15. Calçando os pés com a pregação do Evangelho da Paz, com a preparação do Evangelho da Paz. Embora os pés, né, é o caminho para onde nós vamos, é andar no caminho do Senhor, tá bom? Aqui a outra parte que fala que o Evangelho da Paz, embora o Evangelho seja da paz, conforme eu mencionei, o inimigo ele não está passivo, ele está sempre nos atacando também. Tá bom? E tem gente que vive só atacando o inimigo. Se o inimigo deixasse de existir, não ia ter nem o que falar, porque só vai para a igreja para expulsar, para fazer coisa assim. A gente não é ensinado a ir expulsar, né? Na verdade, se ele vir, a gente expulsa, mas a gente não busca essas ocasiões. O que nós devemos fazer é estar revestido, protegido, tá bom? Então a ideia de que a gente tem que atacar, não, a gente tem que se proteger, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui é a questão dos dardos que eu falei. Mesmo com a couraça, uma espada não vai cortar, né? Se passar ali. Mas se for um dardo, o dardo, a pontinha dele entra ali. E aí, se estiver envenenado, vai te envenenar. E com esse escudo aqui da fé, você apaga esse veneno desse dardo. Isso me fez lembrar de Elamã 12, né? Elamã 5:12, versículo muito conhecido. Diz assim: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho, observe aqui que não é se ele jogar, é quando ele jogar, ele vai jogar esses dardos, tá bom? No torvelinho, o torvelinho é como se fosse um furacão, vai vir de todas as direções ali esse dado, você vai ser atingido. Então ele continua aqui: seus dados lançando em sua fúria seus ventos, e seus dardos no torvelinho. Sim, quando todos os seus granizos e violenta tempestade vos açoitarem. Isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha pela qual estáis edificado, que é o alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Quem é a rocha? A rocha é Cristo, né? O nosso Redentor. Vamos falando aqui de dardos, eu lembrei dessa escritura aqui. Versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é o nosso pensamento, né? Eu gostei muito da conferência geral que o presidente Nelson, o profeta, ele falou sobre pensar celestial, né? Direcionar a nossa mente realmente para as coisas da eternidade. Gostei bastante disso. E aqui, além de ter o capacete da salvação, pensar espiritual, né? Pensar celestial, ele fala da espada do Espírito. A espada na armadura, né? Ela serve para atacar, né? Será que aqui o sentido é nós atacarmos as pessoas? Ele fala que essa espada é a palavra de Deus, né? Então é fazer barbobesh. Barbobesh é uma gíria de você ficar combatendo as outras pessoas por meio das escrituras. E não é esse o sentido. A espada não é para matar as pessoas, né? Ela tem o sentido de defender também, tá bom? Eu tenho uma escritura lá em Alma, capítulo 20, do versículo 22 em diante, quando Amon, ele encontra o velho rei, o pai de Lamone, né? E para defender a si mesmo e o filho do rei, ele pega a espada e impressiona o rei, né? Ele não ia matar o rei com a espada, mas ele mete medo ali no rei, e aí o rei, ele fica tão admirado, porque Amon não quis matá-lo, que ele, na verdade, ele convida ele para ouvir a palavra, né? Então vamos ver aqui, ó, versículo Alma, capítulo 20, o versículo 27. E também te concederei os teus irmãos, seja libertado da prisão, e tu e teus irmãos podereis vir a mim. Aqui Amon tinha pedido para o rei que os irmãos dele que estavam presos, lá em Midone, se eu não me engano, fossem libertados. Então o rei concede esse pedido, vendo que Amon não queria matá-lo, não queria arrebentar ele. E assim é a espada, né, da palavra do Senhor. A gente não tá para destruir a pessoa por meio das escrituras, mas ajudar ela. E foi o efeito aqui que surtiu no velho rei, né? Ele disse que depois que soltasse os irmãos dele, que eles pudessem ir ver com eles e ter com eles no reino dele. Para quê? Ele disse: pois o rei estava grandemente admirado com as palavras que ele proferia e também com as palavras do seu filho Lamone, e desejava, portanto, aprendê-las. Então, essa é a espada do Espírito, né? A espada, na verdade, da palavra, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que compartilhar as escrituras não para matar as pessoas, mas para salvá-las, que foi o que Amon fez aqui. Ele utilizou a espada, mas foi para impressionar o rei. Nós devemos usar as escrituras para impressionar as pessoas, elas ganharam testemunho e aí ter o desejo de aprender mais. Vamos finalizando aqui, versículo 18. Ora, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui ele fala sobre a súplica no Espírito, oração. Orar também para vencer as tentações, estar revestido da armadura de Deus aqui. Versículo 19 e 20, nós finaliza aqui, ó. Por mim, para que me seja dado a abrir a minha boca,
a palavra da confiança, para fazer conhecido os mistérios do Evangelho, no qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Então, embora o apóstolo Paulo ele estivesse preso em Roma, né, acorrentado, né, porque o prisioneiro ficava acorrentado ali, ele fala que embora tivesse aquelas cadeias, aquelas algemas, vamos colocar assim, né, ele não se concentrava nessas algemas, ele não se importava com isso, ele pregava o evangelho, ele era livre para falar e escrever essa carta aqui aos Efésios, né? Então, que nós possamos olhar além das correntes, além das dificuldades e pregar o evangelho, compartilhar com as pessoas o evangelho também, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.